No Antigo Egito, as pessoas tinham dinheiro quase que infinito. Ouro, rubis, esmeraldas. Mas o tesouro mais importante para eles era o seu like agora mesmo. Deixa aí. Olá pessoas, eu sou o Léo, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que hoje tá aqui para falar sobre filmes que são fracassos anunciados. A gente olha para eles e pensa, não vai dar certo nas bilheterias. Já avisei que vai dar merda isso. E para isso nós trouxemos aqui ele que entende absolutamente tudo sobre dinheiro. Marcelo da Batcaverna, o nosso investidor. Shut up and take my money! Olá pessoas, aqui é o Marcelo, passei, me pegou. Achei engraçado, essa foi boa. Muito bom. Não, eu ia dizer que eu tive recentemente um prazer aí enorme de dividir uma cabine com o Dalia Nogari, né? Eu pude olhar ele nos olhos, né? Aqueles olhos do Dalia Nogari ao vivo. Olhos azuis? Nossa. É lindo. Não, os olhos do Dalia Nogari não são azuis, né? É outra palavra, uma nova cor que é mais azul do que o azul. Não sei explicar isso. Eu me perdi conhecendo o Dalia, assim. Então foi um prazer inenarrável. Legal, Marcelo, que todas as vezes que tu foi nas cabines com a gente, nunca expressou nenhum décimo disso, né? Só falou mal, né? Eu acho é pouco. Bom, e eu sou o Miguel, que obviamente nos olhos do Marcelo não sou tão bonito assim que nem o Dali, né? Mas eu tô aqui pra apresentar justamente o homem que ele acha tão lindo, Dalia Nogari. Olá pessoas, eu tô feliz, fazia tempo que eu não participava aqui do podcast, feliz participar com vocês mais uma vez, e foi um prazer, porque não só eu vi o Marcelo, mas vi também Miguel, vi Léo em uma cabine, e foi legal essa temporada aí de cabines, né? A gente ia almoçar junto, e aí a gente convidou o Dalia Nogari, ele olhou pra nós e falou assim... Vão marcar. Não, que nada. Jamais recusaria, mas eu tinha já compromisso previamente firmado, infelizmente não tinha como trocar. Começa porque um filme estava em cartaz, eu nem sei se ele tá em cartaz ainda, mas que era o novo grande sucesso, né, do Ari Aster, o filme Bo Tem Medo, que por muito tempo tinha um título de Disappointment... Como é que era o nome do filme, lá? LA, não era uma coisa assim? Disappointment Boulevard. Disappointment Boulevard, né? Ah, Boulevard. Isso, era esse título aí, o título acabou mudando, mas era o filme que ia colocar o Joaquin Phoenix novamente pra fazer o papel de uma pessoa com alguns problemas mentais, né, alguma coisa bem doida, como o trailer sugeriu. Ele tem talento pra isso. Bom, o filme foi lançado e foi um fracasso retumbante. E por que isso aconteceu, na tua opinião, Léo? Cara, é curioso, né? Esse podcast aqui, ele é fruto desse filme, entendeu? Eu e o Miguel, a gente até comentou numa leitura de e-mails, assim, a data de publicação do podcast, sei lá, deve fazer um mês que a gente comentou isso, tá? Foi antes da estreia do filme que eu e o Miguel falamos, puta, esse filme tem tudo pra dar errado, cara. O nome do filme é ruim, o cartaz do filme é péssimo. Fazia tempo que eu não via um cartaz, aliás, tão feio que nem o desse filme e tão mal executado também, né? Porque realmente o estagiário do Photoshop ali, puta merda, que cartaz bizarro, sabe? E o filme, ele chegou meio em silêncio, ele se vendeu só pelo nome do Ari Aster, aí o filme tem 3 horas, o que é um grande incentivo pra quem não tá muito afim, quem não tá muito dentro de um filme, deixar de ir assistir ele, né? O trailer era enigmático também, né? O trailer não dizia também muito o que era, né? O filme. Cara, o trailer era estranho, entendeu? Parece que faltou alguém olhar aquilo ali e pensar, tá, peraí, como que a gente vende esse filme? Como que eu vendo isso aqui? Eu tenho um filme e é feito por um cara grande e tem um cara gigante como protagonista. O que eu faço com essa parada agora? E esse filme, né, enquanto a gente tá gravando isso, ele ainda tá em cartaz, mas ele claramente é um fracasso, assim, retumbante, né? Um filme que realmente, mesmo que a gente tenha comentado que ele seria um grande fracasso, eu acho que ele até nos surpreende pelo quão mal ele tem ido nas bilheterias. Então, na minha visão, esse é um caso que realmente, de um filme muito mal vendido, apesar de eu questionar também algumas situações do próprio filme, né? Mas eu acho que é sobretudo marketing. Mas eu gostaria de ouvir também aí, sei lá, Dalia Nogari, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que todo mundo concorda, assim, que o marketing, ele é inexistente e também é ruim, né? Eu acho que começa, na verdade, nesse caso, na própria gênese do projeto, em um período que a gente vive no cinema, que é de você ter cada vez mais produtoras que elas querem dar liberdade criativa pro diretor. E isso é excelente, assim. Se fosse há 15 anos atrás, eu acho que eu até citei isso na minha crítica, 20 anos atrás, esse filme não teria sido colocado dessa forma no cinema. Por quê? Primeira coisa, tem a questão
questão da duração. Tudo bem, hoje a gente pode discutir isso, levar pra... mas tem um Avatar com mais de 3 horas, tem filmes da Marvel com mais de 3 horas. Só que é um tabu ainda pra indústria de cinema você colocar um filme independente nas salas de cinema com 3 horas de duração. E isso a gente pode ver exatamente na distribuição desse filme nos cinemas de qualquer país, em que você vai ter uma sessão à tarde e uma sessão à noite em vários locais. É uma limitação porque é um filme de 3 horas. O exibidor, ele tem algumas decisões. Olha, ele vai colocar uma sessão apenas desse filme aqui do Ari Aster, que ninguém tá falando, ou ele pode colocar 2 sessões de Super Mario. O que será que ele vai fazer? Que tem um impacto maior pra sala dele, pro retorno dele, né? Então eu acho que começa na gênese de pensamento que é assim, a produtora do filme, a 24, a A24, ela tá dando cada vez mais liberdade criativa, ela tá fazendo investimentos maiores também, e nesse caso ela fez o investimento sem pedir pela contrapartida do chamado corte final, né? Por exemplo, o Scorsese, o Lobo de Wall Street, o Scorsese diz, eu tinha uma versão de 4 horas que o estúdio não deixou eu colocar no cinema, o estúdio não deixaria eu colocar uma versão de 4 horas no cinema, eu tenho que cortar. No ano passado mesmo, o Baz Luhrmann falou de Elvis, que ele tem uma versão de 4 horas de Elvis, que ele queria lançar no cinema, só que aí o Warner chega e diz pra ele, não dá, 4 horas não dá, cara, tem que ser um filme de 2 horas e meia no cinema, senão não tem como lançar. Então, nesse caso aqui, eu acredito que é a duração do filme, e quando a produtora pega pra ver o resultado final, eles se perguntam, como é que a gente vai trabalhar o marketing disso aqui? Vamos fazer algo mais enigmático? O Marcelo falou, vai fazer mais enigmático, vai deixar nas entrelinhas alguma questão pra teoria, mas eu realmente acredito assim, pôster não chama atenção, ele é um filme que ele se vende porque ele é dirigido pelo Ari Aster e estrelado pelo Joaquin Phoenix. Só isso. Gosta do Ari Aster? Vai assistir no cinema. Gosta do Joaquin Phoenix? Vai assistir no cinema. Sobre o que é o filme? Descobre quando você for assistir no cinema. Eu ia adicionar que eu acho que o único checklist desse filme que dava indicativos que ele ia fracassar é só de ter uma estrela grande, sabe? Eu acho que esse é a coisa que talvez ele poderia se salvar, que é ter um nome relativamente grande que a galera reconhece e tal, e confia, porque se ele tivesse talvez um ator ainda menor, assim, um cara não tão expoente como o Joaquin Phoenix, cara, aí esse filme realmente ele ia tá ainda mais perdido, assim, na minha opinião. Mas por ter o Joaquin Phoenix, eu fico bem curioso, né? Não só como o filme foi setado, com 3 horas de rodagem, sei lá, o filme diferentão, como vocês estão comentando e tal. Mas, pô, o filme tem o Joaquin Phoenix no elenco ali, como ator principal. O Joaquin Phoenix que veio do filme do Coringa aqui, pô, é um personagem popular, isso explica o filme ter feito tanto dinheiro nas bilheterias, mas era um filme que, assim, se tu analisar e tirar o fator Coringa da parada, ele também não é um filme pra fazer tanto dinheiro quanto fez, né? Então, eu fico pensando, se o filme do Coringa teve esse impacto por ser o Coringa, por ser o Joaquin Phoenix, por ter sido esse sucesso todo, como é que eles não, de alguma forma, aproveitaram isso no marketing do filme do Bold Tem Medo, sabe? O ganhador do Oscar, né, tu diz? O ganhador do Oscar, botar alguma cena, o Instagram, alguma coisa, sabe? Meu, os caras têm um puta case ali do Joaquin Phoenix. Como é que eles não trabalharam essa ideia pro público de forma geral, sabe? Porque a percepção que eu tenho é que boa parte das pessoas nem sabia que o filme Bold Tem Medo ia ser lançado, sabe? É verdade. E até uma reclamação que eu vi muita gente falar dessa falta de marketing e da dificuldade de encontrar no cinema pelas sessões isoladas e, assim, de que, vai lançar algum dia esse novo filme do Ari Aster. Aí já chega e já é lançado, né? Que não tem meio que um aviso prévio, assim. Ele já chega no cinema e já chega meio que escondido. Muito complicado. Cara, aqui em Caxias do Sul, eu acho que esse filme ficou em cartaz, eu não sei se deu 2 semanas, tá? Não deu, Léo, não deu porque esse filme lançou, se eu não me engano, faz 1 ou 2 semanas, né? E eu acho que ele não chegou a ficar uma semana completa, porque quando o filme lançou, que eu acho uma quinta ou uma quarta-feira, sábado o filme já não tava mais no cinema. Caraca. É que olha só o que acontece, tá? Além dele ter as 3 horas de rodagem, que ferra toda a organização do cinema, ele pegou um período em que, por exemplo, quando ele foi lançado, cara, tinha 200 mil salas com o filme do Super Mario rodando aqui, tá? Aí junto com o Super Mario tinha o Dungeons and Dragons Honra Entre Rebeldes, que tava em relativamente bastante salas aqui em Caxias, pelo menos. Aí veio A Morte do Demônio, A Ascensão, que eu não sei se é só aqui, mas, cara, me surpreendeu o filme tá disponível em tantos horários, sabe? Eu achei que era um filme que realmente ia ser difícil de assistir e ele tá em várias salas. Até porque é 18 mais, né? Entendeu? Mas ele tá aqui. E aí, entrou o Bold Tem Medo, esse aí, e, cara, não tem espaço pra ele, entendeu? O que o cara vai fazer? Vai queimar 2 horários com esse filme ou vai botar 2 vezes Super Mario? Exatamente. E aí, se for exibir num circuito que mesmo cidades que têm tradição de trazer esses filmes independentes e tal, se for exibir, vai deixar pra um horário mais isolado, quem sabe na noite, porque quem se interessar vai tentar dar um jeito de ver o filme do Ari Aster naquele horário que tá disponível, né? Tem a questão da complicação do horário, do fator da sala, mas eu penso assim muito do próprio exibidor. Poxa, distribuidora do filme não fez um trabalho de marketing bacana, tá meio que vai ser jogado pelo prestígio do ator e
do diretor, eu que não vou tentar arriscar. Depois, na segunda semana, se der um resultado melhor, pode ampliar o número de sala, mas eu vi muito isso. Na semana de estreia, limita muito, e aí a gente sabe que não ampliaram os horários, né? Na verdade, em várias cidades ficou uma semana apenas. Tem também o caso da própria produtora mesmo, da A24, ter gastado tanto assim, sabendo, tipo, não ter colocado muitas limitações para um projeto assim, porque como é que tu vai investir tanto dinheiro assim, mas ao mesmo tempo o cara tá dizendo que ele vai fazer uma obra que vai ser bem específica para um público muito específico também, e o valor investido eu acho que, tipo, pô, acho que acabaram não medindo, sabe, que esse filme não merecia um valor como é, né, pra isso, sabe? E uma coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração é o seguinte, tem duas vertentes de pensamento, eu acho, quando tu vê um filme desse tão diferentão, tendo um orçamento tão grande como foi o Bolt Tem Medo. O orçamento foi de 35 milhões, né? Isso, 35 milhões, e esse orçamento é só o da produção, né, e não conta nenhum gasto de promoção, marketing e tal. Mas como o marketing foi ruim, acho que deve ter gastado no máximo uns 350 reais, né? Tem que ver isso aí. Por aí. Porra, tudo isso? Agora, o pessoal tem que pensar assim, legal, ao mesmo tempo é muito bacana um diretor tão autoral como o Ari Aster, tendo liberdade pra fazer o filme do jeito que ele quer, podendo ser a duração gigantesca, sem explicações, um filme bem arte mesmo, isso é muito massa, porque a gente vai estar abrindo precedente pra ter filmes incríveis, mas ao mesmo tempo, olhando pro outro lado, a A24 sempre foi encarada como uma produtora meio indie, né? Eles não têm tanta grana assim, faziam filmes menores, e pegar e botar tanta grana num projeto que obviamente não vai dar lucro nenhum, também tem que olhar pro lado de quanto que esse filme vai ser responsável por outros filmes não existirem. Porque com esse mesma grana ser investido, os caras poderiam ter feito filmes menores, que iam dar um retorno maior, talvez, e isso é fazer a roda lá da A24 rodar, né? Exatamente, e tem até uma questão interessante, porque lá em 2020, eles decidiram adiar muitos projetos, tava naquela época todo mundo vendendo filme pra streaming e tal, e eles seguraram muitos filmes dizendo o seguinte, a gente fez um investimento considerável e nós precisamos do retorno das bilheterias, né, que a produtora ela precisa ter esse retorno de bilheterias, então seguram e aí começam a lançar 2021, 22, meio que tentam voltar ao normal, e tem isso mesmo, assim, de como que esse filme pode afetar não só a capacidade de investimento futuro do próprio estúdio limitar um gasto desse tipo, mas do próprio estúdio pensar, poxa, será que não era melhor ter feito alguma interferência, ter tipo pedido um corte um pouco melhor, porque assim, antes do lançamento eles sabiam da repercussão do filme, porque todas essas produtoras fazem as sessões de teste, então eles sabiam que o filme poderia gerar divisão e tal. Amigos, pode dar merda como pode não dar. E eu penso que eles ficaram completamente perdidos em como fazer a promoção, sabe? E pro futuro vai ser um case bem interessante mesmo.